Boa tarde, crianças. 5/10/2021. Os princípios do respeito aos outros. Como já estudamos, foi o encontro de culturas muito diferentes que deu origem à cultura brasileira. Os povos indígenas, africanos e europeus que formaram o Brasil estavam organizados de formas diversas. O encontro desses povos permitiu a criação de uma cultura rica e variada. Porém, o encontro não foi pacífico. Os povos indígenas e os escravizados africanos sofreram violências provocadas pelos portugueses. Uma das justificativas para a violência era a necessidade de cristianizar africanos e indígenas, com os portugueses buscando impor sua cultura. A intolerância com as outras culturas não ocorreu apenas no passado. Atualmente, há muitos exemplos de preconceito racial e religioso no Brasil. Por isso, é muito importante adotar medidas para sempre haja respeito às diferenças práticas, crenças e cultura. Primeiro, converse com seu professor e seus colegas sobre formas de respeitar as diferenças culturais dentro da escola. Segundo, a pintura de Norman Rockwell ao lado mostra a ideia de tolerância em relação a todas as culturas. Explique a razão disso. Bom, aqui a obra, ela dá para perceber que ela está aqui colocando todas as religiões, todas as raças junto, Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que há respeito aqui entre eles, Que essa pessoa mostra o quê? Que todos somos iguais, Que são todos iguais, E a ideia é que devemos tratar os outros com igualdade, como a forma como a gente gosta de ser tratado, tratar as pessoas, Não existe quem é melhor, todos nós somos iguais, que seja negra, que seja branca, que seja brasileiro, que seja japonês, que aqui a gente vê de tudo, Chinês. Então, ver pessoas branquinhas, alemão, tem de tudo. Então, aqui retrata bem a diversidade, de pessoas. Aqui tem todas as crenças. Então, é o que eu acho que essa obra, ela retrata bem, O respeito às diferentes pessoas, raças, cores, Tá bem retratado aqui. A Regra de Ouro, de Norman Rockwell, 1961. Olhe sobre tela, 103 centímetros a 100. No centro da imagem, o texto em inglês significa: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Olha que lindo. Então, respeite da forma como você gostaria que respeitasse você, tá bom? Não importa se você é branco, amarelo ou negro, não importa de que país, de que nacionalidade você é, mas temos que respeitar e ser respeitado, que a pessoa possa ter liberdade às suas culturas, nas suas crenças. Escreva sobre tolerância. Então, você vai escrever aqui uma frase de tolerância, tá bom? Vamos para a página 65. Na página 65 fala: as pessoas que não gostam da diversidade cultural do Brasil, principalmente quando se abortam as heranças africanas e indígenas, esse comportamento se mostra intolerante, isto é, não suporta diferenças de opinião, religião, cultura ou personalidade. A intolerância se manifesta no preconceito e nas diversidades formas de violência que impede que muitas pessoas vivam na forma digna. Exemplo de intolerância são a homofobia, o machismo, o preconceito
contra pessoas com deficiência, além de preconceito racial contra as religiões afros brasileiras. Uma das manifestações mais comuns de preconceito é o bullying. Esse nome é utilizado para indicar atos agressivos como xingamentos, intimidações feitos com frequência contra determinadas pessoas ou grupo. É muito comum nas escolas, quando um ou mais alunos xingam e ameaçam sempre as mesmas pessoas por causa da sua orientação sexual, cor de pele ou por ser menina, já está correndo o bullying. Homofobia, preconceito contra pessoas homossexuais. O bullying é visto pelos praticantes como brincadeiras inofensivas, mas os alvos podem sofrer muito. Por isso, para que exista respeito à diversidade, é muito importante combater o bullying sempre que ele ocorrer. Qual a mensagem dos quadrinhos? Então, vocês prestem bem atenção agora e prestem atenção e vocês vão me falar aqui, né? Ele está fazendo uma crítica, né? Presta atenção. Um fala uma coisa, outro fala outra, né? E tem aqui uma intolerância, né? Dá uma olhada. Aí, aqui os quadrinhos fazem uma crítica às pessoas que possuem comportamentos intolerantes contra homossexuais, mostrando que o que importa é o respeito à escolha de cada um. Você já presenciou bullying dentro? Você já presenciou bullying dentro da escola? Converse com seus colegas sobre a situação e como evitar que ela se repita. Bom, se eu perceber alguma coisa, nossa, eu me transformo, porque eu não gosto, não aceito de jeito nenhum. Tenho certeza, todos temos que respeitar para sermos respeitados, né? Vamos respeitar. Respeito é bom e todos gostam. O respeito pela cultura de outros povos e grupos sociais também envolve o direito de viver nas terras de seus ancestrais. Atualmente, muitos povos indígenas continuam sofrendo com a violência provocada pelos não indígenas e sendo expulsos de suas terras. Leia o texto a seguir. Ajude as crianças Guarani Kaiowá. Já imaginou se alguém te expulsa da sua própria casa, no lugar em que viveram seus pais, e seus avós e bisavós? É isso que está acontecendo hoje com as crianças Guarani Kaiowá, no sul do Mato Grosso do Sul. No passado, esse povo, assim como os outros povos do Brasil, foi expulso das suas outras terras, passando a viver em acampamentos de beira de estrada. Hoje, a luta dos Guarani Kaiowá é para retomar seus territórios tradicionais, os Tecorá, e poder criar suas crianças de acordo com seu modo de vida. É o caso da comunidade indígena Curuçu-Amba, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. Os indígenas, cansados de viver em acampamentos longe das suas casas, retomaram a área pacificamente em junho de 2015, mas logo depois foram expulsos de lá com muita violência por fazendeiros. O Instituto Socioambiental ajuda as crianças Guarani Kaiowá, povos indígenas do Brasil, Mirim, disponível nesse site, 22 de novembro de 2017. Mulher indígena de etnia Guarani Kaiowá, na aldeia Jaquapiru, em Dourados, Mato Grosso do Sul, em 2015. De acordo com o texto, o que aconteceu com Guarani Kaiowá em 2015? Eles foram expulsos das suas próprias terras, não foi? Ah, não. Em 2015, eles...
em junho de 2015. O que eles fizeram? Os indígenas, cansados de viver em acampamentos longe das suas casas, retomaram a área pacificamente em junho de 2015. Mas o que aconteceu? Logo depois foram expulsos com muita violência por fazendeiros. Com base no texto, é possível dizer que a sociedade brasileira respeita o direito dos povos indígenas no presente? Não, eles não respeitam, infelizmente. Tem a lei, mas ainda pelo texto não respeitam. Saiba mais. Os grupos indígenas plantavam e ainda plantam roças perto das suas aldeias. A técnica mais usada para fazer plantação chama coivara. Conheça essas técnicas no texto a seguir. Como se faz agricultura coivara? Primeiro, derruba um trecho da mata não muito grande. Depois de deixar o mato derrubado secar por tempo, coloca-se o fogo que limpa a área e cobre de cinzas. Em seguida, faz-se uma limpeza na roça, tirando galhos e restos de árvores que não queimaram bem. Com as primeiras chuvas, plantam-se a mesma roças, diferentes espécies com milho, feijão, mandioca, batata, cará. Esse é o jeito de garantir fertilidade do solo e evitar pragas. Depois, é só manter a roça limpa. O impacto ambiental que esta técnica provoca quando praticada por indígenas é pequena porque nunca se derruba uma área grande. E além disso, depois de alguns anos de uso, a roça pode ser abandonada e a floresta voltar a crescer. Plantação de milho crescendo em terreiro queimado, segundo o sistema da agricultura coivara. Aldeia indígena Guarani de Salto de Jacuí, no Rio Grande do Sul, em 2015. A coivara, quando é praticada por não indígena, é muito criticada pelos ambientalistas. O uso dessa técnica em plantação comerciais enfraquece o solo, prejudica a fauna e a flora, piora a qualidade do ar e ainda aumenta o risco de incêndio nas áreas próximas. Os agricultores não indígenas não podem utilizar a coivara na agricultura com permissão especial do governo. 1. Com um colega, faça no caderno uma ilustração no método coivara utilizada pelos os indígenas. A coivara pode ser considerada uma prática prejudicial para a natureza? Sim. Aqui fala, o uso dessa técnica em plantação comercial enfraquece o solo, prejudica a fauna e a flora, piora a qualidade do ar e aumenta o risco de incêndio na área próxima. Então, os agricultores que não é indígena não podem utilizar dessa prática, tá certo? Vamos para a próxima. Nessa próxima página 68, muitos aspectos da cultura dos negros escravizados sofreram discriminação no passado. Um exemplo é a capoeira, mistura de luta esportiva, dança desenvolvida pelos africanos escravizados. Acredita-se que ela se praticada no Brasil desde o século XVIII como forma de divertimento e defesa. Porém, até na década de 1930, não era permitido que as pessoas jogassem a capoeira livremente. A prática da capoeira era proibida e considerada um crime por ser um dos principais exemplos de resistência à escravidão dentro da cultura afro-brasileira. Mesmo após a liberação, seus praticantes ainda sofriam com a discriminação racial e com preconceito de classe, pois seus praticantes eram, em geral, pobres. Em nossos dias, a capoeira se tornou muito popular, mas o preconceito contra a cultura afro-brasileira ainda persiste. Negros lutando, de Augusto Earle, aquarela sobre papel
de 1824. Descreva o que mais chamou atenção na gravura. Então, preste bem atenção aqui. Compare a prática da capoeira no período da escravidão no Brasil com a dos dias de hoje. Bom, na época da escravidão era proibida, né? Porque aqui fala bem que a prática da capoeira era proibida e considerado um crime por ser um dos principais exemplos de resistência à escravidão dentro da cultura afro-brasileira. Já nos dias de hoje, né, o que acontece? Hoje se tornou muito popular, né? Mas o preconceito contra a cultura afro-brasileira ainda persiste, mas a capoeira pode ser jogada hoje, tá? Já não existe mais a proibição. Agora, em 1937, o governo brasileiro legalizou a prática da capoeira, reconhecendo sua importância para a cultura do país. Ainda assim, demorou muito tempo para que a capoeira fosse reconhecida como uma importante manifestação cultural brasileira. Isso só aconteceu nas últimas décadas do século XX, quando surgiram academias de capoeira por todo o Brasil. Por todo o país. Em 2008, a capoeira foi reconhecida pelo governo como um patrimônio cultural e material do Brasil. Ela passou a ser vista como um aspecto positivo na nossa cultura e que deve ser preservado. Assim, a capoeira é um exemplo de luta resistente dos afrodescendentes pelas suas manifestações culturais. Também serve como exemplo de como respeitar a cultura de todos e valorizar a diversidade brasileira. Pessoas jogando capoeira em via pública na cidade de Salvador, na Bahia, em 2016. Em grupo, pesquise alguma das principais características da capoeira. Em seguida, anote a descoberta do grupo. Bom, pessoal, então aí é com vocês. Vamos pesquisar, né? O que as principais características da capoeira. Bom, um tipo de dança e luta de golpes ágeis, criada pelos africanos escravizados e seus descendentes. É feita ao som de música tocada principalmente com berimbau e cantada pelos participantes. Na capoeira são utilizadas chute, joelhada, rasteiras, cabeçadas, cotoveladas e acrobacias, tá certo? Então essas são as características. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, basta perguntar que estarei pronta para responder. Beijos com queijo e até a próxima aula.